Então esse cara que já está num patamar financeiro legal, que tem uma empresa legal rodando, mas ele não consegue ter esse linguajar porque o contador ou às vezes o advogado também falou de uma maneira muito rebuscada, muito formal, ele vai ficando irritado, ele vai se sentindo um idiota. 6 anos para eu concluir o ensino médio por supletivo. Porque... Eu, por exemplo, já fiz MBA, precisei estudar contabilidade 2 vezes e eu não tenho nenhum talento. Jura? Eu não tenho nenhum talento. Quem faz o que quer é criança, né? A gente faz o que tem que ser feito. Eu vejo muita gente porque eu sou embaixadora da autoestima e bem-estar do Sescom Mulher. Eu sou Duda Polibiano, estou aqui com a Carla Vieira, que é contadora há mais de 20 anos, é mãe, é uma guerreira, é uma heroína, de verdade. E ela falou que vai, além de nos educar, nos falar sobre contabilidade, reforma tributária, etc., ainda vai trazer algumas histórias inspiradoras. Carla, muito bem-vinda, prazer te receber. Obrigada, Duda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de poder transbordar um pouquinho na vida de quem está assistindo a gente e inspirar você, mulher, que eu tenho certeza que tem uma história, se não é parecida com a minha, a gente sempre dá match em alguma coisa, né? Sempre. Me conta, você foi mãe com 15 anos? 15 anos. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu fui mãe na adolescência, parei de estudar por conta disso, né? Isso é um clássico, né? Morava numa comunidade. E aí fui fazendo faxina, porque quando você não tem capacitação, né, você acaba pegando subempregos. Então acaba trabalhando em supermercado, faxinas e tal. E de faxina em faxina, eu acabei chegando num escritório de contabilidade já com 20 anos. Olha, e dentro do escritório começou a entender aquele ambiente. A ambiência faz toda a diferença, né? No nosso crescimento. Faz, total. Na verdade, num primeiro momento... eu queria mesmo era o ar-condicionado, sabe? Adorei. Porque eu trabalhava no Meia e eu trabalhava na cozinha. E a cozinha, naturalmente, é bem quente, né? Sim. Então, fazendo um café o dia todo, cafezinho, porque escritório é o dia inteiro cafezinho, né, gente? Cafezinho, limpando o chão, então calor danado. Aí, quando eu abri a porta da cozinha, lá dentro do ar-condicionado do escritório, era tudo geladinho. Só não tinha ar-condicionado na cozinha, menina. Eu falei, não, eu tenho que ir pra lá, né, garoto? Como é que eu faço pra chegar lá? Aí falei com a minha patroa, falei, poxa, eu queria tanto ficar lá sentada igual a menina fica, né? Lá, minha filha tem que estudar, né, minha filha? Aí eu fui fazer supletivo. Então demorou pra completar segundo grau. 6 anos para eu concluir o ensino médio por supletivo, porque com filhas pequenas, desde quando eu cheguei no escritório de contabilidade e comecei a estudar, aquela correria para fazer... deixava a neném pequena na creche de manhã, ia para a faxina. No final da faxina, eu pegava o ônibus que desse mais volta do Meia para Madureira para poder ler as apostilas. Chegava no Meia, fazia a prova, aí tipo matemática, fui matéria a matéria, né? Concluí o ensino médio dessa maneira por supletivo e aí sim eu fui fazer o técnico em contabilidade. Que maravilha! Você sempre gostou de número? Olha, a necessidade faz só popular, né? Eu aprendi e acredito que muita gente já passou dessa fase da vida que quem faz o que quer é criança, né? A gente faz o que tem que ser feito. Então, quando eu entendi que para eu sair daquela condição onde eu vivia, aquele barraco de madeira, aquela escassez de comida, de tudo, onde você fica dependendo de cesta básica, de auxílio, disso, de aquilo, falei, ou eu estudo ou eu vou morrer nesse lugar, né? E naquele ambiente. E eu entendi que o estudo era que ia me tirar daquele lugar. E não foi eu que escolhi a contabilidade, foi a única porta que se abriu para mim. Perfeito. E eu agarrei aquilo ali com todas as minhas forças. E eu sou a melhor contadora que eu posso ser dentro das condições que eu posso ter hoje. Então, hoje, depois de mais de 20 anos, eu ainda luto todos os dias para conseguir melhorar, mas a gente já tem um reconhecimento nacional de ouvir, de ser a melhor contadora de refrigeração do Brasil e de sair de onde eu saí. Exato. Isso para mim já é, e para mim ainda até pouco. Eu acabei de falar que a gente tem novidades para poder, né, melhorar, então isso tudo é o que eu estou te falando, a necessidade que me faz, que me catuca a sair daquela situação, né? E um pouco de talento também, né? Porque... também. Eu, por exemplo, já fiz MBA, precisei estudar contabilidade 2 vezes e eu não tenho nenhum talento. Jura? Eu não tenho nenhum talento. Amiga. Pega aquela calculadora científica, HP, olha,
Eu e ChatGPT, a gente se dá super bem. Agora, eu e a calculadora científica não consigo. Olha, eu vou te falar, dentro da contabilidade, eu acabei indo mais para relacionamento com o cliente do que fazer os cálculos em si, hoje em dia. Porque como eu vim lá, literalmente lá de baixo, eu consegui traduzir aquela linguagem, aquele contabilês tão robusto. Perfeito, perfeito. Para aquele cliente que um dia foi igual a mim. Porque quando eu estava lá na cozinha limpando o chão, o pessoal falava outro idioma para mim. E quando eles, às vezes, porque da faxina eu fui para os arquivos, né, para limpar os arquivos. Quando eles me pediam alguma coisa, eu falei, mas o que é isso? O que é isso que você está falando? Aí, CND, mas o que é certidão negativa de débito? Como se eu soubesse disso. Alguém te explicou isso? Alguém te contou isso? Na minha vez, ninguém contou, não. E então, às vezes, o empresário, imagina, o cara ele é empresário, ele é semi-analfabeto, bem limitado ali, né? Não teve as oportunidades que outra pessoa teve, mas ele é um excelente empreendedor. Tem 4, 5, contratou o cara do MBA para trabalhar para ele, mas ele não sabe os termos. Então, esse cara que já está num patamar financeiro legal, que tem uma empresa legal rodando, mas ele não consegue ter esse linguajar, porque o contador, ou às vezes o advogado também falou de uma maneira muito rebuscada, muito formal, ele vai ficando irritado, ele vai se sentindo um idiota. E muitas vezes paga imposto errado, certo? Pois é, porque ele se irrita, ele não quer ficar ali, ele quer alguma coisa que traduza. Então, quando eu entendi como é que funcionava e qual era a insatisfação do empresário de uma maneira geral, e eu me botei no lugar dele, porque eu também já fui essa pessoa, eu comecei a traduzir. Foi aí que eu dei esse match, essa conexão. Então, a maioria desses clientes vem para mim porque eu falo de uma maneira, traduzo e literalmente eu gamifiquei a contabilidade para esse empresário. Então, ficou mais fácil, entendeu? Entendi. Me fala um pouquinho, então, sobre essa gamificação. Como é que funcionam esses processos para o empreendedor? Eu criei Já jogou banco imobiliário? Já. Isso. Eu criei a jornada do empreendedor, né? Então, dentro da Redentora, a gente criou uma jornadinha do dia 1º ao dia 30. Perfeito. Um game mesmo. Depois eu vou disponibilizar para vocês mostrarem a imagem como é que é. Um jogo de tabuleiro, onde ele vai pontuando de acordo com as obrigações que ele vai construindo ali dentro. Perfeito. Emissão de nota fiscal. Isso, envio dos documentos para fechar balanço, que ninguém quer saber de enviar, né? Dia do vencimento das guias. Então, fui gamificando isso daí para ele. Quais são as obrigações dele dentro da contabilidade e tudo que ele tem que esperar de nós, porque às vezes ele espera coisas que não estão no meu escopo. Perfeito. Mas o combinado, então eu já tratei ele com ele, não é um contrato gigantesco, é uma jornadinha mesmo que a gente faz uma integração e explica, olha, Duda, aqui no dia 1º você tem que fazer isso, no dia 5 vai acontecer isso, no dia 10 você vai receber isso, no dia 15 você tem que me enviar isso. Sim. E a gente vai contando essa história junto com ele. Hoje em dia, essa gamificação já foi para um aplicativo. Antigamente foi um papel, né, que eu dava, imprimia. Sim. E ficava toda feliz quando chegava no escritório e estava lá no painel lá do empresário, aquela jornadinha, e hoje em dia a gente gamificou isso em aplicativo. Bacanérrimo. E como é que faz para baixar esse aplicativo? Ele é disponível apenas para os seus clientes? Então, é obrigatoriamente para os clientes, porque ele precisa ser alimentado. O aplicativo por si só, ele não faz nada, né? Ele precisa ser alimentado. Então, dentro dele você tem todas as entradas que, por exemplo, para você ter noção, esse aplicativo, o novo, a gente já tem um aplicativo na Redentor, se você for lá na lojinha você vai conseguir baixar, mas o novo, que vai ser lançado depois do carnaval, depois do carnaval, não sei quando é que esse podcast vai ir no ar, mas essa notícia é fresquinha, a gente está fazendo essa configuração final nele agora, a gente está desde novembro para configurar, é muito pesado, é muita coisa, mas esse novo, ele tem um diferencial que já existe, só que a gente conseguiu unificar num aplicativo só, porque veja, alguns empresários esquecem de emitir nota fiscal, às vezes esquece, né? Recebeu um dinheiro na conta, embolou ali, não emitiu nota fiscal, o dinheiro bateu na conta e aquele dinheiro fica ali, né? Mas esse cara, ele deixa de emitir nota fiscal, mas ele continua comprando. E comprando, muitas das vezes, você, quando compra no CNPJ, você tem algum tipo de desconto, algum tipo de benefício. E o que esse aplicativo me mostra? Mensalmente, quanto que aquele meu cliente faturou no mês, isso eu já sei, porque quanto que ele emitiu de nota fiscal, mas lado a lado, quanto que ele comprou. Se eu tô vendo, imagina a nossa amiga Receita Federal. Nossa, né? Imagina. E aí eu mostro com clareza pro meu cliente, falo, olha só, querido, deixa eu te contar. Aqui tá dizendo que mês passado o senhor comprou 50 mil e vendeu 20. E no mês anterior também, a sua empresa dá prejuízo mensalmente, como é que funciona esse negócio? Entendeu? Então, assim, eu consigo chamar ele para a realidade. Sim. Que ele não pode ficar esquecendo de emitir nota. E precisa emitir nota.
entendeu? E eu consigo mostrar isso para eles de maneira simples, didática, é muito fácil. É uma pena que ainda não está disponível aqui, mas depois eu mando o link para vocês verem a apresentação dele na Redentor. É um das milhões de coisas que esse novo aplicativo está fazendo, que ajuda esse cara, porque assim, qualquer um, o doutor, pós-graduado, vai entender. O senhorzinho lá, eu tenho um cliente que ele fala, no começo ele falou assim, minha filha, manda áudio porque eu não consigo ler as letras. Manda áudio. Esse cara tem 5 funcionários. Caramba. Eu mando áudio. Claro. Entendeu? Eu mando áudio. O aplicativo. E aí, algum dos funcionários faz o movimento aplicativo. Movimento aplicativo. Mas assim, o aplicativo é muito intuitivo. Muito intuitivo. Então, é pensando nessas pessoas que têm dificuldade de entendimento, não só com a questão contábil, mas de empresarial de uma maneira. Simplificar. Simplifica, mastiga e manda, entendeu? Mas porque Deus foi tão bom que me botou lá atrás na faxina. Olha como é que Deus foi bom para mim. Ele me deu muitas oportunidades de aprender e de entender a dor do outro, porque para mim é muito fácil ser empática, porque eu já estive lá tentando entender, e eram meus colegas de trabalho. Exato. E às vezes eu perguntava a mesma coisa muitas vezes, porque para mim aquilo não era familiar. Sim. E eles me tratavam como uma pessoa que... leiga, né? Pô, mas já te falei isso, mas eu não entendi. Sim. Você podia me explicar? Escreve aqui no papel, o que é isso que você está falando? Então, assim, às vezes o empresário fica com vergonha de ficar perguntando de novo, ele deixa pra lá. Deixa pra lá. Não é assim? Isso, é assim. E você também trabalha com planejamento financeiro? Você consegue ver esse empresário crescendo? Como é que funciona isso? Sim, eu tenho algumas histórias lá no escritório que as pessoas começaram como MEI. Tem um que já tem 3 filiais na salgaderia. Tem outro que começou como MEI. Hoje esse cliente foi meu cliente 001, tá lá em Las Vegas, é um grande amigo pessoal também. Conta um pouquinho da história desse cliente 001. Esse foi meu primeiro cliente de refrigeração. Eu tinha 4 clientes, um deles era esse cliente. E ele tinha muitas dores, muitas dúvidas. E aí eu comecei a conversar com ele, entender, e eu já estava buscando um nicho para poder me especializar. Perfeito. Porque na contabilidade, um contador, assim como um médico, ele faz uns primeiros socorros para qualquer um, normal. Claro. Mas quando você se especializa, esse escritório que eu fazia faxina tinha mais de 300 e poucos clientes. Tinha sapataria, posto de gasolina, tinha tudo, salão de beleza. Então, você imagina no departamento pessoal, na época de... Você sabe o que é dissídio, quando aumenta o salário do funcionário? Imagina você acompanhar o dissídio de mais de 100 tipos de atividades diferentes. O dissídio, quanto que aumentou o posto de gasolina, quanto que aumentou o salão de beleza, quanto que aumentou a sapataria, quanto que aumentou o açougue, quanto que aumentou... A padaria. Pensando em 12 meses, né? Podem ser até 12 meses de dissídio, Não. O dissídio é uma vez no ano. É uma vez no ano, mas eu só tô te falando uma gotinha no oceano. Mas é sempre no mesmo mês? Geralmente. Mas o dissídio ele pode demorar. Mas o que eu tô te falando é que quando você se especializa, é muito menos dor pra mim, que sou contadora. Porque eu só vejo aquilo ali. Eu só penso, eu durmo e acordo pensando em refrigeração. Criando e falando em autoridade, a pessoa vai ter muito mais segurança em te contratar, porque você já sabe exatamente. Não, ele não precisa falar, deixa que eu falo. E já vou falando tudo que ele muito mais, total. Muito mais segurança na hora de contratar. Eu busquei o nicho para poder trabalhar menos mesmo. Entendeu? Porque o nicho, ele me direciona. Eu só vou em feira de refrigeração, eu só vou em treinamento para refrigerista, eu só vou ver. Eu sou contratada do Sindratar, que é o Sindicato de Refrigerantes, para dar treinamento para eles lá dentro. Então, para mim, ficou melhor. E quando eu conheci esse cliente, eu comecei a frequentar as feiras. Mas imagina, eu tinha 4 clientes, tinha acabado de sair do escritório na época da pandemia, não tinha muita grana, não tinha dinheiro para fazer nada. E ele falou, olha, Carla, eu ia nesse evento, que é lá em São Paulo, mas eu não vou te dar o ingresso. Então, ganhei o ingresso. Falei, agora eu tenho que dar um jeito de chegar lá, né? Do Rio para São Paulo. Aí ele falou assim, olha, eu ia num lugar com o carro de um amigo, de repente ele dá a vaga para você, só que iam 4 homens. E assim, de repente, né, não estava preparado para levar uma mulher junto. Aí eu era bem mais gordinha, lembra que eu te falei? Eu fiz a bariátrica, mas eu ocupava 2 lugares, ainda tinha esse detalhe. Aí ele falou assim, não, mas ele é gente boa e tal, ele vai te levar. Então eu ganhei ganhei a entrada e ganhei a carona. Já estamos aí, já, né? Só falta agora chegar lá para dormir e comer, né? Aí, chegando lá em São Paulo, foram 6 horas de viagem,
eu tava vendo um quarto para poder compartilhar lá, os meninos falaram assim, olha, não, fica com aquele quartinho, com aquela caminha lá do lado, um monte de peão lá dentro. Falei, gente, eu pago R$400 nessa noite ou eu fico naquela caminha ali junto com esse monte de gente? Falei, vou ficar ali. Falei com eles e aí orei a Deus, fiquei em paz, falei, vou ficar. E viraram meus clientes e meus amigos. E ali eu entrei nesse evento, só que detalhe... De novo a ambiência de novo. Só que nesse evento que eu fui, com o ingresso que eu ganhei, eu não falei com o dono do ingresso do evento que eu ia panfletar lá, né? Aí ele não estava sabendo, no caso, que tinha mais uma pessoa panfletando lá. Imagina, você chegar num evento que você não falou nada com ninguém, com um bolo de pacote de panfleto embaixo do braço, o pessoal querendo brinde, não tem brinde. Não tinha caneta para dar. Mas eu tinha muita vontade. E foi o que eu fiz. Tinham mais de 500 pessoas lá e eu falei um por um, tudo bom, meu nome é Carla, sou contadora, tudo bom, meu nome é Carla. Mais de 500 vezes. Eu voltei quietinha no carro porque eu não tinha mais voz. Mas nesse evento eu fechei 5 clientes. Sim. Fechei clientes de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha. E dali eu dei o sangue por esses 5 clientes, que eu tinha 4 com mais 5, 9. Aí. Sim, hoje você atende o Brasil inteiro. Hoje eu tenho do Brasil inteiro, já tenho 113 clientes. E tem muita diferença de legislação, de tributos em relação Tinha, acabou dia 31 de dezembro. Certo. Porque entrou a reforma tributária e dos 5.570 municípios do Rio de Janeiro era uma guerra tributária. Muitas vezes as pessoas eram bitributadas, porque passava quando prestava serviço de um lugar para o outro. Tinha uma série de legislações extremamente burocráticas, não só para o brasileiro, para o empresário brasileiro, Perfeito. mas principalmente para o investidor internacional, porque imagina, o cara que vem, você, brasileira, se eu perguntar, já fez MBA e tal, se eu perguntar para você, me explica como é que funciona a tributação aqui do Simples Nacional, você vai se enrolar para me explicar. Imagina um investidor alemão, estrangeiro, americano, seja lá que for, que chega no nosso país e quer botar dinheiro aqui, ele tem para botar, ele vê aqui um grande potencial, mas ele não entende. A gente nasceu aqui e não sabe. Né? Imagina um cara que vem de fora. Então, com o IVA, é um novo imposto, que já está em mais de 175 países, já foi implantado, ele veio para unificar a contabilidade. Certo. Então, a contabilidade agora virou universal. O Brasil, ele aderiu ao IVA, ele não criou o IVA, ele aderiu, como já acontece em outros países. Perfeito. Então, para o investidor estrangeiro vir para cá melhorou e muito. Aquela questão, não sei se você já ouviu falar que compra no Espírito Santo que é mais barato. Então, acabou isso tudo, né? Então, agora a tributação vai ser uma coisa única, não tem mais essa confusão toda. Perfeito. E para gente que é contador e atende o Brasil inteiro, para mim melhorou muito, porque agora eu que tinha que ficar vendo município a município, imagina, esses dias uma cliente falou assim, olha, eu quero abrir uma engenheira, né? Eu tô em dúvida se eu abro aqui no Rio de Janeiro ou se eu abro em Santa Catarina. Ou seja, totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O alvará é um valor, a junta comercial é um valor. Aqui no Rio de Janeiro você tem a obrigação de simples escritório de pagar a vigilância sanitária. Perfeito. É uma coisa particular daqui, você imagina. Então, cada lugar tem uma particularidade. Então, quanto custa abrir uma empresa? Depende, você quer abrir aonde? E depende, você vai fazer o quê? Uhum. Entendeu? Então, dependendo da sua atividade e da sua cidade, tudo pode mudar. E qual é o mais caro? E qual é o estado mais caro? Estado mais barato? Ou cidade mais cara? Cidade mais cara? Cara, aqui no Rio de Janeiro tá uma briga feia. O Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro tem um dos alvarás mais caros que tem. Por exemplo, aqui na cidade do Rio, é 1.218. Belford Roxo pode chegar a R$3.500. Niterói, 290. Entendi. Mas tem particularidade. Por exemplo, Itaboraí, o alvará é atualizado anualmente, ou seja, você todo ano tem que pagar aquele alvará. No Rio de Janeiro, não, uma taxa única. Então, assim, tem muito tem muito depende, tem muito que conversar antes de te dar um valor ou de te dar uma complexidade. Tem cidades que a gente pensa assim, cara, tem ainda Lauro de Freitas, que é sul da Bahia. Cara, a gente passou, você não tem noção, porque além de ser burocrático, porque ainda é tudo no papel, ainda não chegou a digitalização lá em Lauro de Freitas, tem a particularidade de ser extremamente burocrático, muito, muito, muito burocrático. Então, assim, eles dificultaram muito. O meu cliente acabou desistindo e indo para Salvador, abrir em Salvador. Entendi. Ele tinha a opção e acabou indo para Salvador. Entendi. Entendeu? E qual a diferença hoje, por exemplo, quando que você fala para o seu cliente para ele deixar de ser MEI e entrar
No ME, no Simples, etc. Excelente pergunta. O MEI, na verdade, o MEI, eu acredito que ele nem existe mais, na refrigeração principalmente, porque o que é o MEI? O MEI é quem pode faturar R$ 6.750 por mês, ou R$ 81 mil no ano. O refrigerista, quando ele chega para mim querendo sair do MEI, ele já está faturando R$ 50 mil por mês. Isso. Ou seja, ele não é mais MEI há muito tempo. De repente, no primeiro mês, ele já não era mais MEI. E por que ele continua na condição de MEI? Porque ele não se via obrigado a emitir nota de tudo. Perfeito. Por isso que ele era MEI. O que a reforma tributária fez? Ele amarrou... Depois eu vou disponibilizar uma apostila que eu fiz para vocês também, para vocês entenderem o gráfico de implementação da reforma tributária. A gente tem um calendário de implementação que começou agora em 2026 e vai até 2033. A reforma tributária, ela veio amarrando todos os pontos de possíveis sonegações. Perfeito. Então, assim, hoje em dia vai ficar muito, muito, muito difícil, para não dizer impossível, a sonegação. Muitas formas de amarrar essa forma. Porque cruzamento de Pix, você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Cruzamento de Pix, cruzamento de movimentação bancária, cruzamento junto de cartão de crédito. Então, assim, o governo ele já veio conectando vários pontos para você. Se você corre para lá, ele te pega dali. Se você corre para lá, ele te pega dali. Então, tá de uma maneira que o ideal é que você se adeque. Porque se você se adequar e fizer as emissões de nota e comprar bonitinho conforme a legislação prevê, você se beneficia daqueles créditos, né? Porque a reforma tributária está dando um cashback. Se você tem uma organização financeira, se você tem uma contabilidade redonda, você consegue se beneficiar desses impostos. Mas se você só quer fugir, sonegar, você não tem como, você só vai ser autuado. Entendeu? E algum empresário seu já está começando a pensar em fugir para o Paraguai, Uruguai? Como é que está isso? Sim, exatamente. Tá essa questão agora, porque tem alguns benefícios lá. A gente tem uma parceira aqui na Redentor que faz internacionalização de marcas, blindagem de patrimônio, holdings e tudo mais. Ela vem lá de Orlando, está no Brasil. Hoje ela está no Brasil, minha amiga Bia. Ela tem feito isso para alguns parceiros. E isso daí a gente faz um estudo tributário dentro do negócio daquela pessoa para saber qual é o melhor paraíso para que ponha aquela empresa ou aquele negócio de uma maneira geral. Não só a empresa, mas o patrimônio de uma maneira geral. A blindagem patrimonial no todo, né? Não só da empresa, imóveis, carros, enfim. Você faz também a holding patrimonial? Sim, essa parceira. A gente tem uma parceira que faz esse movimento e também a blindagem patrimonial de uma maneira geral, porque aí vai alavancar vários outros itens. Agora eu quero saber mais um pouquinho sobre a Carla, na vida pessoal, a Carla empresária. Você vê muitas mulheres também contadoras, empresárias. Como é que é o seu mundo de contabilidade? Eu vejo muita gente porque eu sou embaixadora da autoestima e bem-estar do Sescom Mulher. Uau! O que é o Sescom? O Sescom é o Sindicato dos Empresários de Contabilidade e ele é o nosso principal, assim como tem o Sindiratá, que é o Sindicato dos Refrigeristas, nós temos o Sescom. E o Sescom é o principal braço de apoio ao empreendedor contábil, que não necessariamente você precisa ser contador para ser um empresário contábil. Ah, é? Não necessariamente. Então, qual a diferença do empreendedor para o empresário contábil? O contador é quem se formou, tem o CRC ativo e tudo mais, e o empresário contábil é aquele investidor que tem noção do negócio e que tem um escritório de contabilidade que, na verdade, é uma hub de soluções ali e ele é um braço ali dentro. Então, perfeito. Eu tenho alguns amigos que não são contadores, são empresários contábeis e, cara, muito grandes mesmo, com escritórios gigantes de contabilidade. Ah, fazem BPO financeiro? Sim, mas também dão mentorias para contadores. Ah! Sim, porque ele tem uma visão estratégica do negócio, né? Ou a parte comercial, porque é uma dor muito grande a precificação dentro da contabilidade. E dentro do Sescom, o Sescom botou esse braço, criou embaixadas, onde a gente dá suporte para as mulheres, principalmente porque aquelas dores que eu passei lá atrás e que passo até hoje, são várias questões, né, que a gente passa. A gente viu que a questão de autoestima e bem-estar é um ponto muito forte na mulherada.
né? Então, muita gente não consegue estar aqui agora em frente a uma câmera. Quantas amigas eu gostaria que estivesse aqui comigo ou estivesse fazendo esse movimento e de repente não é porque tem vergonha, é porque tem medo, porque é minha barriga, porque é meu peito, porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu faço podcast desde quando eu pesava 130 quilos. Eu tava lá, a cara ocupava tudo isso aqui, mas eu tava lá, tá? Sempre, entendeu? Hoje eu tô bem, sempre, não, sorriso aqui, ó, sempre. Era um pouco maior, né, mas ele tá lá. E a autoestima, ela veio lá atrás, desde quando vem lá atrás, né? E eu tenho uma coisa comigo que quanto mais eu tenho desafios ou quanto mais coisas ruins me acontecem, mais aquilo, quanto mais bate, mais eu cresço. Isso. Então, quando vem um grande desafio, minha boca chega a salivar, porque eu sei que quando eu passar daquela fase, eu vou estar em outro patamar. Então, eu não tenho medo de desafio e eu não tenho medo. Óbvio que eu tenho medo de estar de frente às câmeras, mas já falar alguma coisa errada, se arrepender, todo mundo passa por isso. E a autoestima, quando a gente vem trabalhando isso lá dentro desse grupo de mulheres empresárias, a gente consegue trocar experiências e muitas das vezes quando você vê uma mulher toda bonitona, toda linda, meu cabelo aqui ó, feito, escovado, maquiada no Instagram, acha que a vida é perfeita. Você não sabe que meu carro quebrou de manhã, que eu tive que vir de Uber, que aconteceu um monte de coisa, entendeu? Que eu tive problema em casa, que eu tenho o escritório tá lá bombando. Minha vida também tem problemas. E às vezes a gente só vê aqueles recortes ali e a coleguinha vê e fica assim, poxa lá, como é que ela é? Elas lindas na lancha, maravilhosas, e se bota muito distante daquilo ali, verdade, né? E vê que todo mundo pode, inclusive até nessa lancha aqui, a gente pode, meninas, fazer um café da manhã aqui nesse lugar maravilhoso, uma lancha dessa maravilhosa, se permitir, isso também faz parte da autoestima, permitir-se estar aqui, permitir viver essa experiência, tomar um café da manhã no Copacabana Palace, sentar num lugar como aquele, chamar as amigas para fazer um brinde numa lancha maravilhosa, um lugar lindo como esse. E isso alimenta a nossa autoestima. Sabe uma coisa muito interessante? Você como contadora hoje, você tem um planejamento financeiro da sua vida. Sim. E o que eu vejo é que muita gente não tem esse planejamento financeiro. Não sabe quanto tirar de um prolabore. Sim. Né? Não sabe quanto que vai receber, não sabe quanto que pode gastar. Então não sabe que... E muitas vezes o que eu vejo é: eu queria tanto no café da manhã do Copacabana Palace. Aí eu pergunto: mas para você projetar, você sabe quanto vale? Não, deve ser muito caro. Fala, não, primeiro você tem que ligar para o Copacabana Palace. Ela tem vergonha de perguntar. Tem vergonha de perguntar. Ligar, saber quanto é que é, qual é o horário, etc. Depois você entra na contabilidade, sim, não é isso? Organiza exatamente. a sua conta e aí você para, não, hoje eu vou fazer isso por mim, né? Sim. Porque é a ambiência que a gente falou no começo do podcast, sim, né? Exatamente. A ambiência que te trouxe até sim, aqui onde você está. Sim. Né? Agora eu quero que você pense o seguinte: você pegou um barco, pegou uma lancha e fez um passeio com a sua amiga. Uhum. Qual seria o sentimento, o conselho que você daria durante esse passeio? A mulher, ela tem um instinto natural de querer cuidar de tudo e todos, né? E toma responsabilidades para ela que às vezes nem são dela, na maioria das vezes não são. A gente perde muito tempo e energia cuidando do problema da mãe, do pai, do irmão, do marido, da sogra, do filho. É um instinto praticamente materno, né? Natural. Então, né? Tipo assim, eu tenho que... Tô cheio de coisa para fazer em casa, louça para lavar, não sei o quê, mas eu tinha que ir pra academia. Quem aí foi pra academia, quem ficou em casa para arrumar a casa? Quantas vezes? Quantas vezes? Entendeu? E ir pra academia sem um peso na consciência de que você, olha que mulher horrorosa que eu sou, deixei aquela casa podre e vou lá treinar. Né? A gente ainda vai com aquele peso, aquela âncora e tal. E eu aprendi que não, porque se eu não estiver bem, não tem casa, não tem marido, não tem sogra, não tem filho, não tem nada. Acabou. É isso. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar primeiro eu. Eu sempre lembro que quando a gente vai entrar no avião, o recado é:
Você coloca a máscara em você. Primeiro você. Coloca o colete em você. Isso. E depois você vai cuidar do seu filho. Exatamente. De quem tá do seu lado e etc. Mas é muita terapia, amiga, pra chegar nesse ponto. Nossa, Porque é o que eu tô te terapia. falando. Quando eu contei essa historinha de deixar a louça suja, quem aqui sai de casa com aquele peso na consciência? Sim, se sentindo a pior Horrorosa. Eu pessoa do sou a pior mundo. mulher do mundo. Eu sou uma porca. Olha a minha casa como é que tá. Né? Como se você fosse obrigada a dar conta de tudo. E você falou que acordou às 5 horas da manhã para ir pra academia, para se cuidar do seu corpo. Sim, eu tenho que fazer. Porque quem mais vai fazer isso por mim? Ninguém. Por mais que me ame, ninguém vai poder fazer. Né? Então a gente precisa se cuidar. Então esse é o conselho que eu dou. Eu digo isso não só para as minhas amigas, para homens também, que às vezes tem alguns homens que também se anulam e aí vão se perdendo com a saúde e tudo mais para poder tomar conta da vida toda. A pessoa, o ser humano de uma maneira geral. Cuide-se, cuide-se. Amei o conselho. Obrigada, Carla. Esse podcast Entre Elas é um oferecimento da Bolt Lux. Gostaria de agradecer por disponibilizar a lancha pra gente, todo esse espaço. Maravilhosa. Que conversa gostosa. Que bom, obrigada. Adorei. E a gente volta na próxima semana. Muito obrigada. Não deixe de seguir a Bolt Lux no Instagram. Obrigada. Tchau, tchau.